Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça. Estou aqui para mais uma aula sobre René Descartes, sobre racionalismo. Já estamos aqui na terceira aula sobre esse tema. E hoje nós vamos demonstrar o dualismo cartesiano, também vamos conceituar res cogitans, res extensa, e também problematizar a noção de Deus em Descartes. Na última aula, nós estávamos vendo o René Descartes sob o ponto de vista do cogito ergo sum, sobre o penso, logo existo. Cara estudante, assim que terminar essa aula, entre no Classroom, faça os exercícios e garanta assim a sua presença. Lá também você vai ter a oportunidade de mandar mensagem para o seu professor, caso você ainda tenha alguma questão, alguma dúvida sobre os conceitos da aula de hoje. E com certeza ele vai te responder aí e vai te ajudar a sanar essas dúvidas. Bom, vamos começar então por um conceito muito importante no René Descartes, que é o conceito de res cogitans, uma substância que pensa. Nós, seres humanos, somos essa substância que pensa, somos formados dessa substância que pensa. Então, se eu for pensar o que é o ser humano, é justamente a pergunta que está por trás disso. Ao ver do Descartes, o ser humano é formado de duas partes. Por isso, nós vamos falar de um dualismo no Descartes, ou seja, uma duplicidade, uma diferença. Ou seja, o ser humano ele tem duas partes dentro dele. E a primeira é a res cogitans, o cogito, a substância que pensa. Então, o seu pensamento, cara estudante, é justamente uma parte muito importante de você mesmo. Então você, que é formado por duas partes, a primeira delas é essa que pensa, que agora, nesse momento, está pensando sobre o que você está vendo na aula, sobre as coisas que estão à sua volta, sobre tudo aquilo que é da sua vida. Então, para o Descartes, a primeira parte do ser humano é justamente essa. E a segunda é o seu corpo, é a res extensa. Então, você é formado de um corpo. O mundo é formado por matéria. E a parte material é a res extensa. Essas duas partes, elas são distintas no ser humano. Não são a mesma coisa, mas estão juntas. Por isso, essa noção dualista é uma afirmação muito forte quando a gente vai investigar os escritos do Descartes e quando a gente vai afirmar a sua própria filosofia. Então, para o Descartes, se eu penso um ser humano, como que eu tenho que pensar ele? Eu tenho que pensar ele sobre esses dois pontos de vista. Um ponto de vista do eu pensante, então nesse momento estou aqui pensando, quem é você que está aí do outro lado da telinha, estou pensando na aula, nos próximos slides, mas eu também tenho um corpo, que me governa, que faz que eu esteja aqui nesse momento. Então, essas duas partes ali, unidas, formam o ser humano. Por isso, a gente chama essa relação de dualismo corpo-consciência. Então, você tem um corpo material e tem uma consciência que diz para onde esse corpo deve ir. Basicamente, essa visão cartesiana criou uma diferença entre corpo e mente. Essa diferença, por isso o dualismo cartesiano é tão importante da gente perceber. Essa ideia, ela vem até os dias de hoje em alguns momentos e influencia a nossa forma de viver, influencia como nós vemos o mundo. Afinal de contas, quando eu falo do eu, quando eu falo da nossa subjetividade, será que eu levo em consideração o corpo? Quando eu separo o corpo da mente e coloco a mente como mais importante, qual é a consequência disso para o corpo? Então, isso tiveram muitas consequências ao longo da nossa história. O importante aqui é entender que esse dualismo faz com que o ser humano se entenda como um ser formado de duas partes distintas, ou seja, de certa forma até dividido. Então, por mais que o ser humano, eu, seja uma pessoa, mas eu tenho duas partes que me formam. A res extensa e a res cogitans. Então, já que a gente falou disso, nada melhor do que a gente parar um pouquinho e verificar se a gente decantou bem esse conteúdo, esse conceito, Então, vamos à pergunta. Qual a diferença entre res cogitans e res extensa? Então, caro estudante, você tem aí alguns minutos para dar a sua resposta. Lembrando, você vai escrever com as suas palavras. Eu vou mostrar uma possível resposta, você compara as duas, verifica se a essência da resposta está mantida e com certeza você vai acertar. Daqui a pouco eu volto com a resposta.
Olá, estudante! Qual foi a resposta que você deu a essa pergunta? Vamos ver a resposta aqui? A res cogitans refere-se ao aspecto humano do pensamento, já a res extensa refere-se ao corpo. Então, res cogitans e res extensa fazem o ser humano, fazem quem você é, quem eu sou. Então, o ser humano dividido em dois, ele é formado por duas partes. A parte pensante, res cogitans, e a parte material, que é a res extensa. Bom, quando olhamos então para toda essa perspectiva cartesiana, a gente tem que pensar o seguinte: tudo isso é racionalista. Por quê? O que vai dizer aquilo que é verdadeiro, aquilo que está, com a primazia, ou seja, aquilo que ganha relevância, é a razão, o pensamento. Por isso se valoriza a razão nesse modelo, de filosofia. Nessa filosofia cartesiana, nós vemos que a razão está sendo elevada. Então, no início da modernidade, o Descartes resgata a importância da racionalidade e coloca a subjetividade junto com isso. Ou seja, eu pensante, eu racionalizo sobre o mundo. Ou seja, o eu pensante, a res cogitans, garante a verdade. Ou seja, é ela quem descobre, é ela quem investiga, é ela quem consegue dizer o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Por isso, nesse dualismo do ser humano, com essas duas partes que nós vimos, vai ser verificado e vai ser analisado sobre essa perspectiva. Quando eu descubro que o ser humano tem essas duas partes, todo o mundo à minha volta, ou em volta do ser humano, ganha sentido como? Através da racionalidade. Por isso é tão importante entender essa diferença que existe naturalmente no ser humano. Por isso que esse dualismo colocado pelo Descartes vai inspirar toda a sua filosofia e ajudar nos critérios de verdade que virão na sequência. Por exemplo, quando eu penso a liberdade do próprio pensamento. O ser humano tem essas duas partes, mas o seu pensamento é a parte talvez que ganhe a maior relevância, porque é ela que garante a liberdade humana, porque eu posso pensar sobre tudo. E é ela que vai para além do meu corpo, por exemplo, no sentido de que eu reflito sobre o mundo externo ou até mesmo sobre as minhas questões internas. Por isso, a liberdade para o pensamento é tão importante. E se a gente observa o período em que o Descartes está inserido, é um período em que essa liberdade está sendo requisitada no ambiente social, As pessoas estão buscando a autonomia do sujeito no início da modernidade. E pensar a res cogitans nesse contexto é justamente entender que o Descartes está postulando o pensamento como essa garantia. A garantia de que o ser humano, um eu pensante, um ser pensante, possa investigar e criterizar a verdade no mundo. Por isso nós vamos pensar então essa realidade do corpo e da consciência. O dualismo corpo-consciência em Descartes diz respeito a. Então veja aí qual é a resposta mais acertada. Letra A, diferença entre corpo e pensamento. Ou letra B, a similaridade das pessoas. Então marque a alternativa correta, escreva por que essa alternativa é correta e dentro de alguns minutinhos eu volto com a resposta.
Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver qual é a correta. Letra A diferença entre corpo e pensamento. Isso é essa relação entre mente e corpo, né? Quando eu falo, então, do dualismo, corpo-consciência, eu estou falando exatamente dessa dinâmica do ser humano, que tem um corpo e tem um pensamento, mas que são duas coisas distintas no mesmo ser humano. Bom, se você recordar, nós falamos das ideias, né, dos tipos de ideias, as inatas, as factícias, as adventícias. Olhando para as ideias inatas, uma das ideias inatas é a noção de Deus. Descartes vai colocar isso nas suas perspectivas, né, nos seus escritos, e vai utilizar isso para atestar, por exemplo, qual é o critério de verdade, por exemplo, quando eu penso a possibilidade de o conceito muito bem definido naquela sociedade como conceito de Deus, como seria se esse conceito não fosse exatamente aquilo que se pesquisa, que se diz que é. Né? Então, por exemplo, o conceito que ele carrega de Deus, por exemplo, né? Um Deus eterno, imutável, infinito, onipresente, onisciente, enfim, todo esse critério pode ser reavaliado. E é isso que o Descartes vai fazer para nos garantir, de alguma forma também, como eu faço o processo de verificação dessas ideias inatas. E nada melhor do que uma ideia tão importante como a ideia de Deus. Então, se Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar. Se ele é onisciente, ele consegue saber de tudo. Além de ser eterno, imutável e infinito. É um conceito muito presente no cristianismo, né? E o cristianismo é a principal religião nesse momento no mundo, né? Naquele momento em que o Descartes está inserido, naquele contexto. Então, vamos avaliar juntamente com Descartes uma outra possibilidade que não essa. Imagina aí, qual é a garantia de que Deus não é enganador? Por que Deus não é um gênio maligno que pode simplesmente estar nos enganando, nos tapeando? Né? Por exemplo, se ele tem todo o poder, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele sabe de tudo, ele sabe exatamente o que eu vou fazer daqui a pouco. Agora imagina se Deus, em toda essa condição, estivesse nos enganando, estivesse simplesmente fazendo uma pegadinha conosco. Como seria isso? Para um pouquinho, estudante. Deus, então, é o sumo bem para o cristianismo, né? E com todos aqueles critérios que o Descartes colocou ali, imutável, infinito e tudo mais. Bom, ele, tendo todo o poder nas mãos, sabendo de tudo, estando em todo lugar, ele conseguiria fazer qualquer coisa conosco, né? Essa ideia desse Deus tão poderoso, tão grandioso quanto essa noção. E aí o Descartes coloca essa dúvida. E se Deus, na verdade, não for exatamente isso que a gente está pensando? Se ele for um enganador, um gênio maligno, como seria isso? Será que é possível isso? Será que não é possível? Pare e pensa um pouquinho. Se ele pode fazer qualquer coisa, ele poderia nos enganar. Mas por que não nos enganaria? Bom, porque Deus, no seu critério de perfeição, ou seja, por ser um ser perfeito e por ser sumo bem, né, por ter toda a bondade, justamente por ser tão grandioso, não poderia haver uma contradição tão grande nele que gerasse essa ideia de gênio maligno ou de Deus enganador. Seria extremamente contraditório. E aí nós não poderíamos afirmar Deus como total bem, como sumo bem, ou até mesmo dentro daqueles critérios. Por isso, ele destaca essa prova que é chamada de ontológica, ou seja, a prova do ser de Deus. É uma prova racional de que Deus realmente é um Deus bom e é com todos aqueles critérios. Então, a partir do momento que eu chego à conclusão de que se Deus não é perfeito, né, e ele é enganador, ele não seria Deus em última instância. É essa a noção que está por trás aqui. Então, a partir do momento que eu constato racionalmente a existência de Deus, eu descrevo a prova ontológica de Deus. O Descartes está fazendo isso justamente para assegurar um critério muito importante na sua filosofia, que é como eu depuro a verdade, ou seja, como eu chego à verdade. É justamente questionando essas bases. E aí, a partir desse questionamento, eu vou constatar se é ou não. E quando ele olha para o conceito Deus, quando ele olha para a ideia de Deus, ele constata que Deus, por ser perfeito, não pode ser outra coisa que não isso. Portanto, ele não seria um gênio enganador. Então, vamos parar aqui e observar esse conceito.
Por que a ideia de que Deus enganador não se aplica segundo Descartes? Vamos verificar isso aqui direitinho. Porque a ideia de um Deus enganador não pode ser aplicado na filosofia do Descartes, ok? Então, dentro de alguns minutinhos eu vou voltar, vou verificar a resposta correta, ok? E aí você também verifica aí no seu caderno se você escreveu da melhor forma possível. Escreva com as suas palavras que daqui a pouco eu volto com a resposta.
Vamos verificar a resposta? Por ser uma substância perfeita, não seria possível uma contradição que tornasse Deus um ser ruim. Então, estudante, eu não posso, tendo um conceito de Deus perfeito, afirmar que ele seja um gênio maligno, porque senão ele não seria mais perfeito, justamente porque é um critério racional nessa filosofia. E isso aqui mostra como Descartes encaminha o seu pensamento sobre a verdade, sobre como construir a verdade, uma verdade extremamente racional. A ideia de Deus perfeito, então, garante que os objetos pensados por ideias claras e distintas são reais, ou seja, é a própria noção de Deus e o próprio percurso para provar, dar a prova ontológica de Deus é que nos garante que as outras coisas são de fato do jeito que são, e são verdadeiras e são reais. Então partindo desse pressuposto, dessa garantia, né? A garantia da existência de Deus, a garantia do pensamento, que vai nos mostrar como o pensamento cartesiano mostra a verdade que ele acredita. Ou seja, no pensamento cartesiano, racionalista, a razão prova para a gente a verdade. E aí qual é o percurso? O percurso é esse que a gente identificou aqui quando se prova a existência de Deus. Por isso, o método cartesiano garante o conhecimento das coisas existentes, ou seja, aquele percurso em que eu verifico, analiso, separo, identifico cada coisa e faço a revisão, vai nos dar a segurança necessária para constatar que existe sim uma verdade nas coisas. Por isso, repito, método garante conhecimento das coisas existentes. Então, essa metodologia vai nos dar a garantia e a segurança que o Descartes falava que ele tanto queria buscar. Por isso a dúvida metódica, né? Dúvida de tudo, porque ele queria chegar a uma conclusão garantida, né? Sobre a verdade contida na realidade que ele está inserido e, obviamente, nos garantir um critério para constatar as coisas como verdadeiras ou não. Por isso que quando eu constato as ideias, elas ficam claras e distintas. Então, eu observando uma janela aqui, por exemplo, quando eu olho para a janela da minha casa, o que me garante que aquela ideia é clara e distinta? Não é, por exemplo, o que eu sinto sobre aquilo, mas o que eu penso sobre aquela realidade, como ela se aplica no mundo e quais são os critérios que eu faço para que eu garanta que aquela existência é real. Ou seja, é o próprio pensamento e o método unido a isso que me garante que aquilo possa ser considerado verdadeiro ou não. Então, por isso que a nossa subjetividade, ela não tem clareza quando ela diz sobre alguma coisa. E quando se trata de subjetividade aqui, nós estamos falando, por exemplo, do meu gosto. Eu gosto de suco de uva, mas não gosto de suco de maracujá. Isso não tem como ter um critério meu gosto, né, que garanta uma universalidade, por exemplo, desse conceito. Por isso que eu não consigo ter distinção e clareza dessas noções subjetivas, né? E aqui tem dois rapazes aqui olhando para uma figura e um falando que é 6, outro falando que é 9, né? Dentro da sua própria visão. Como estabelecer um critério de fato que garanta que é o 6, que é o 9? Isso vai partir da racionalidade e quando eu observo algo para além da minha subjetividade. Se eu simplesmente gosto que seja o 6, eu não tenho como estipular um critério, porque isso é na minha subjetividade. Agora, observando se é um 6 e se é um 9, eu vou poder estabelecer um critério, estabelecer dentro do método cartesiano se ela é uma ideia clara e distinta e, consequentemente, chegar à verdade sobre isso ou não. Então, estudante, parando agora um pouquinho, vamos responder essa pergunta aqui para que a gente consiga decantar bem esses conceitos que vimos até agora, tá? Qual é a garantia da existência do mundo enquanto substância corpórea? A ideia de Deus ou a ciência? Para o Descartes, lembrando, qual é a garantia da existência do mundo enquanto substância corpórea? É a noção de Deus ou é a ciência? Dentro de alguns minutos nós voltamos aqui para a resposta.
que você marcou aí no seu caderno? Vamos ver a resposta? Então é a noção de Deus, é aquela ideia de Deus que garante que o mundo à minha volta possa ser criterizado como verdadeiro ou não, tá? E isso para o Descartes, porque, lembrando, isso parte da racionalidade humana, parte da razão. Então o que nós vimos hoje nessa aula? Vimos a res cogita res existentia, a parte corpórea e a parte pensante do ser humano. Vimos essa relação dualística, né? O dualismo entre corpo e consciência, a noção de Deus e a existência do mundo. Então fica aqui a minha gratidão a cada um que esteve aí do outro lado. Lembrando, terminou a aula aqui agora, vai no Classroom, faça os exercícios que estão lá para garantir a sua presença, tire suas dúvidas com o seu professor de filosofia aí da sua escola. Aqui estão algumas referências que podem te ajudar, né, a pesquisar mais sobre esse assunto, use seu livro didático e nos vemos numa próxima oportunidade.